Olá, olá, bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos começar uma rubrica diferente. Vamos então agora começar aqui no canal um conjunto de conversas. Vou fazer aqui alguns convidados que têm cursos online ou aspiram a ter cursos online e outro tipo de produtos digitais. E hoje, para começarmos, arrancarmos com o pé direito, tenho aqui a Ana Sofia Santana, que é uma alquimista tecnológica, não é, Ana? Sim, é verdade. E que nos vai fazer então aqui companhia nos próximos minutos para falar um bocadinho sobre ela e sobre o projeto dela e os sonhos, não é? Os teus sonhos. E então o que é que te trouxe até ao teu projeto? Como é que tu chegaste ao teu projeto? Ora, isso é uma história que ficámos aqui umas horas. Acredito. Mas sim, mas, no fundo, eu já trabalho com a tecnologia, quase desde que me lembro, porque eu interessei-me com a tecnologia ainda adolescente, quando apareceu os ZX Spectrum, há muitos anos atrás. E tirei o curso de Engenharia Informática, trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo. E essa parte do trabalho com o mundo corporativo deixou-me um bocadinho triste com a forma como a tecnologia estava a ser utilizada, naquela altura, pronto. E com a forma como as empresas trabalham com os trabalhadores, pronto, foi assim uma desilusão, em termos daquilo que eu estava a pensar que queria ser o meu trabalho com a tecnologia, porque eu gosto de experimentar, gosto de inovar, gosto de estar sempre, hum, a avançar com as coisas e as empresas normalmente são muito mais conservadoras e acabam por nos cortar um bocadinho as pernas. E então, eu em 2017 deixei o mundo corporativo e comecei a ser empreendedora nas áreas das terapias holísticas, que era algo que eu já estudava para mim própria já há muitos anos, desde 2002 que mais ou menos que eu comecei a fazer os meus primeiros cursos de Reiki e essas coisas assim. E o que é que eu comecei a sentir? Eu quando comecei a trabalhar com as terapias holísticas, eu sempre tive muita facilidade com a tecnologia, então comecei logo a criar as minhas páginas de Facebook e criar o meu site e criar todas as pecinhas todas para a minha área de terapeuta. E comecei a perceber que as terapeutas à minha volta tinham muita dificuldade com tudo o que era tecnologia. Eram muito bons naquilo que faziam e são muito bons naquilo que fazem, conseguem ajudar as pessoas de uma forma muito eficaz, mas depois a parte tecnológica é assim um bicho de sete cabeças e é muito complicado, é muito difícil para elas de trabalhar com a tecnologia. E eu normalmente faço as minhas resoluções de ano novo na altura do meu aniversário e não no ano novo. E eu faço anos em janeiro e em janeiro de 2020, quando eu estava a pensar no que é que eu queria fazer para o ano seguinte e as minhas resoluções do meu ano solar, comecei a pensar que queria voltar, queria fazer as pazes com a tecnologia e começar a ajudar os meus colegas, terapeutas, uh, a fazerem também as pazes com a tecnologia, de parte deles, por razões diferentes, não é? Mas realmente fazer essas pazes. E foi assim que surgiu o Teco e da Pointy Head, porque no fundo é uma marca que é tecnológica, mas está muito baseada também na minha experiência como terapeuta holística e com o chapeuzinho da bruxa, não é? Portanto, ligas as duas áreas muito bem. Liga as 2 áreas, sim, acaba por de alguma forma ligar as 2 áreas. E, portanto, tu ajudas, neste caso, profissionais que trabalham com terapia, terapeutas e outros profissionais da área que não percebem nada de tecnologia a conseguirem alavancar os seus projetos construindo o seu site, não é? Sim, É, construindo o seu site, mas também dou ajuda na parte também faço alguma assistência virtual tecnológica, se podemos assim dizer. uhum. Também ajudo,
questões tecnológicas que tenham, ou manutenção do seu site, ou criação da sua lista de e-mails, que ferramentas utilizar, como é que fazem a ligação dessas ferramentas para o site, criar uma landing page, pequenas coisas tecnológicas que precisem. Há uns tempos, por exemplo, uma amiga chegou ao pé de mim a dizer-me que tinha um blog que estava parado e que tinha um blog com 6 anos, se não me engano, de artigos, que ela queria deitar o blog abaixo, mas não queria perder os artigos. E eu arranjei uma forma de exportar esses artigos todos para documentos Word e PDF. Pronto. Foi uma coisa esporádica, mas é só para dar um exemplo de que coisas tecnológicas que as pessoas precisem, eu consigo ajudar, porque posso não saber na altura exatamente o que fazer, mas tenho esta facilidade com a tecnologia de ir à procura da solução e ajudar a pessoa. Exatamente. E quais são os teus sonhos para este projeto? Portanto, estás a falar em termos de serviços, e tens os teus serviços, mas também tu queres dar outro passo, não é? Rumo à aprendizagem online. Sim, sim. Uma das coisas que eu quero muito fazer e que está nos meus planos a curto prazo é criar programas online, chamemos-lhe cursos ou programas ou o que for, que ajudem as pessoas a alcançar determinado objetivo. E neste momento criei um programa específico para quem quer criar sites. E eu criei este programa porquê? Porque eu apercebi-me que quem vinha ter comigo à procura de um site não sabia comunicar o que é que queria e não sabia com quem queria falar, não sabia, há muitas nem sequer tinham uma imagem de marca definida. E eu acabei por criar um processo para os meus clientes individuais que, entretanto, pensei que seria interessante transformar num programa de grupo, em que as pessoas também pudessem trabalhar em grupo e criar uma comunidade de interajuda, porque são coisas que é preciso pensar um bocadinho e é preciso às vezes trocar ideias para ganhar mais claridade, e em grupo é diferente do que só de um para um. Mas pronto, isto foi uma ideia que eu tive, mas no futuro quero criar mais coisas assim deste género, sim. Exatamente, para conseguir chegar a mais pessoas, não é? Ajudar mais pessoas. Sim. Ajudar mais pessoas e também, eu acho que é muito importante a parte da comunidade. Nós estamos todos muito enfiados só na nossa bolha, estamos muito enfiados no nosso casulo e no nosso espaço físico, ainda por cima agora que estamos todos em casa ainda é pior, não é? Esta sensação de isolamento, e mais do que o programa, aquilo que eu acho que é mais importante na questão do programa em grupo é mesmo a comunidade, é nós podermos estar em conjunto a trabalhar com um objetivo. Exatamente, que é mesmo fundamental, porque o próprio empreendedorismo pode ser muito solitário, e mesmo as pessoas que trabalham, terapeutas que possam também trabalhar no presencial, apesar de tudo, pode continuar a ser solitário, porque é completamente diferente a relação com o cliente da relação que possa ter com outras pessoas a nível de negócio, não é? Do negócio em si, de tudo o que envolve o negócio. E, portanto, uma forma de combater essa solidão é mesmo a aprendizagem em conjunto, não é? A partilha das experiências, a partilha dos desafios e a celebração das conquistas, não é? Portanto, realmente a comunidade as comunidades são fundamentais. Já eram e agora cada vez mais, não é? Sim, sim. E que desafios é que tu tens sentido ao nível da criação? Tu já tens este produto pensado, criado, e duas questões. Quais foram, como é que foi o processo de criação do produto e que dificuldades ou desafios é que tu tiveste quando tinhas que organizar os conteúdos, quando tinhas que perceber que conteúdos é que ias trabalhar, como é que foi essa dinâmica toda? Ora, este produto no fundo veio da minha própria experiência, daquilo que eu precisei de fazer para chegar à minha marca, à minha mensagem,
porque eu, a partir do momento em que decidi criar a Teco e da Pointy Hat, eu não tinha nada, eu só tinha uma ideia, e na altura tinha já pensado um cliente ideal, que são um público-alvo, que são os terapeutas. No entanto, havia uma série de questões que eu não sabia organizar na minha cabeça. Então o que eu fiz foi começar à procura de professores online, no fundo, que explicassem como essas coisas funcionavam, e comecei a traduzir aquilo que as pessoas me diziam e aquilo que eu aprendia para uma forma que eu entendesse e que eu aplicasse de forma simples, porque um dos meus motos é simplificar, eu gosto de simplificar, e mesmo no caso da técnica do Pointy Hat, simplifica a tecnologia, mas mais do que isso, simplifica a forma de trabalhar. Porque todos nós temos vidas ocupadas, eu tenho 2 filhos, e tenho a minha vida também pessoal, e o objetivo maior é simplificar de forma a que isto seja fácil de fazer, não é? E então o processo que eu utilizei para criar a minha própria mensagem, o meu logótipo, as minhas cores, as fontes, a mensagem, as próprias páginas do site, o sitemap, o processo que eu utilizei para mim é o processo que eu também estou a utilizar para os meus clientes individuais de site, e é o processo também que eu, entretanto, juntei neste programa. Muito bem. E porque é que tu queres ser conhecida? O que é que tu achas que, ao criares esse produto e outros que tenhas em mente, como é que tu queres estruturar as coisas de forma a dizer assim, isto é meu e isto é a minha diferenciação, não é? Eu quero ser conhecida por isto. Os meus produtos estão organizados para responderem de uma determinada forma às necessidades das pessoas. O que é que tens em mente em relação a isso? Ou já pensaste nisso? Olha, nunca pensei nisso, mas assim de repente, eu acho que é mesmo, acho que este paralelismo da tecnologia com as terapias, é uma das coisas que me diferencia, porque, eu consigo, por exemplo, quando as pessoas estão com alguma dificuldade, aconselhar determinada atividade ou determinado produto holístico ou determinada coisa que ajuda a desbloquear aquela questão. Mas mais do que isso, acho que é mesmo esta minha vontade de simplificar. Acho que a tecnologia é vista como uma coisa muito estranha, um bicho de 7 cabeças, e, e foi mantida assim durante muitos anos pelas próprias pessoas que trabalhavam na tecnologia, porque é muito mais simples fazer com que a coisa seja complicada para que as pessoas venham ter connosco, do que simplificar para que as pessoas sejam autónomas, e eu quero mesmo simplificar para que as pessoas sejam autónomas e consigam fazer sozinhas. Obviamente que quando é necessário eu estou cá para ajudar, mas se eu conseguir ensinar de forma a que a pessoa consiga fazer sozinha, para mim é tipo a cereja no topo do bolo. Exatamente, exatamente. E por isso é tão importante realmente, hum, agora o ensino online que está a crescer cada vez mais, não é? Termos essa consciência do que é que podemos ensinar e o que é que podemos realmente trazer, de que forma é que podemos transformar a vida das pessoas que nos seguem, das pessoas que realmente precisam de nós, e utilizar a aprendizagem como veículo para isso. Acho que é esse, daquilo que dizes, acho que é esse o teu grande objetivo, não é? De É, facto. desmistificar no fundo esta coisa que se chama computador e que nós temos aqui, que pode ser nefasto de muitas maneiras, mas também nos pode transformar a vida de forma positiva de muitas outras. Uhum. E as pessoas têm medo do teclado e têm medo. Eu costumo dizer muitas vezes, não tenhas medo de carregar nas teclas, que isso não vai explodir.
Exato. Às vezes parece, não é? Mas não, não vai. Não explode, o máximo que pode acontecer é pagar qualquer coisa, mas pronto, por isso é que existem os backups e as formas de repor aquilo que estava antes. Exatamente, exatamente. Bom, é um trabalho mesmo muito interessante e muito necessário e, portanto, eu acho que realmente tens tudo para dar cartas na simplificação, não é? Contribuir para a simplificação da tecnologia. Obrigada por estares aqui. Eu vou te pedir depois para deixar os teus contactos para colocar aqui em baixo. Se quiserem Ok, colocar alguma questão à Ana Sofia, força, deixem aqui nos comentários. Vão ficar também os contactos da Ana para que possam, se precisarem dos serviços dela, força, contactem-na. E pronto, qualquer dúvida, deixem aqui que nós respondemos. obrigada, Márcia. Obrigada eu. Obrigada por estar desse lado, fica bem e vemos no próximo vídeo.